Em 1912, jornais britânicos ficaram em polvorosa com uma afirmação ousada. Os primeiros humanos teriam surgido na Grã-Bretanha, não na África. Parecia que a própria história tinha sido reescrita, e todo mundo acreditou nisso. Multidões comemoraram, cientistas brindaram e a pequena vila de Piltdown, em Sussex, de repente virou o centro das atenções por aquilo que foi considerada a maior descoberta evolutiva de todos os tempos. Tudo isso aconteceu graças a esse cara, Charles Dawson, um curioso arqueólogo amador que sonhava em deixar seu nome na ciência. Ele afirmou ter encontrado fragmentos de ossos de uma criatura de transição entre macacos e humanos. Dawson se juntou a Arthur Smith Woodward, um geólogo respeitado do Museu de História Natural, e juntos eles montaram fragmentos de crânios, dentes e até ferramentas primitivas. Eles apresentaram sua descoberta, o Homem de Piltdown, para a Sociedade Geológica, e por décadas todo mundo acreditou nela. Livros didáticos chegaram a reescrever a evolução humana em torno disso, e gerações inteiras decoraram essa história como se fosse a mais pura verdade. Mas aí vem a reviravolta. Em 1949, uma nova tecnologia para determinar a idade precisa dos objetos surgiu, e as coisas simplesmente não batiam. Os testes mostraram que o crânio tinha apenas cerca de 50 mil anos, e não centenas de milhares. Aí veio um choque ainda maior. O crânio e a mandíbula nem sequer pertenciam à mesma espécie. Alguém tinha combinado um crânio humano com a mandíbula de um macaco, provavelmente um orangotango. E, pior ainda, eles limaram os dentes para que parecessem mais humanos e mancharam os ossos para combinar com o cascalho ao redor. Um fóssil Frankenstein, seu criador, conseguiram enganar o mundo inteiro, fazendo todos acreditarem que tinham encontrado uma peça perdida do quebra-cabeça da humanidade. Assim, Dawson entrou para a história da ciência, mas provavelmente não da forma que ele esperava. E ele não foi o único. Alguns faziam isso por dinheiro, outros por fama. No final do século XIX, em Paris, os museus colecionavam tesouros antigos como se fossem figurinhas. Quando uma deslumbrante tiara de ouro, supostamente pertencente a um antigo rei cita, Sitefern, apareceu no mercado, o Louvre teve que tê-la. Era de tirar o fôlego, detalhada, majestosa, digna de um governante. O museu orgulhosamente pagou uma fortuna e a exibiu como uma obra-prima da antiga arte artesanal. Foi então que veio a decepção. Alguns anos depois, um ourives empreendedor de Odessa leu sobre a descoberta gloriosa do Louvre e caiu na risada. Ele reconheceu a tiara porque foi ele mesmo quem a fez, com as próprias mãos. Era uma peça moderna, uma encomenda que ele criou para comerciantes locais. Só que nunca lhe disseram que pretendiam vendê-la como um tesouro antigo. O Louvre ficou humilhado. Mais uma vez, o mundo inteiro acreditou em uma bela mentira. E o ourives, que acabou de fazer o museu passar vergonha, ficou famoso no mundo da arte. A tiara ainda detém o recorde mundial do Guinness como a maior fraude de ourivesaria de todos os tempos. Outra história de uma farsa científica bem planejada nos leva a uma cidade tranquila chamada Cardiff, em Nova York, algumas décadas antes do incidente do Louvre. Em 1869, trabalhadores cavando um poço bateram em algo duro e enorme. Eles desenterraram o que parecia ser um homem petrificado de 3 metros de altura deitado na terra. Multidões viam de longe para ver aquilo. Pregadores diziam que era a prova dos gigantes bíblicos mencionados no Gênesis. Cientistas debatiam se aquilo era fossilizado ou divino. Em poucos dias, o gigante de Cardiff virou uma sensação. As pessoas pagavam caro para ver, 50 centavos o ingresso, o que era muito dinheiro na época. Mais tarde, descobriu-se que um homem chamado George Hull esculpiu o misterioso gigante em gesso depois de uma discussão com um reverendo metodista. Hull só queria provar como é fácil enganar as pessoas, especialmente os religiosos, ao contrário dele mesmo. Então ele enterrou o gigante falso e o plano deu certo até demais. Mesmo depois que especialistas desmascararam a farsa, os visitantes não ligaram. Eles continuaram vindo porque queriam acreditar. Com o tempo, o gigante mudou de dono várias vezes. Hoje em dia, você pode vê-lo no Fenimore Farm and Country Village Museum, em Cooperstown, Nova York. Falando em museus, talvez você já tenha visto crânios de cristal que brilham sob a luz, apresentados como artefatos sagrados de templos mesoamericanos. Sim, aquele crânio do filme do Indiana Jones, com poderes antigos astecas, ou até energia extraterrestre. Então, museus exibiam esses crânios com orgulho, até que cientistas do British Museum e do Smithsonian decidiram analisá-los mais de perto, e o que eles descobriram destruiu o mito.
Eles descobriram que os crânios foram feitos com ferramentas rotativas modernas e abrasivos que os escultores antigos não possuíam. Em outras palavras, alguém nos anos 18 centenas ou 19 centenas os fabricou usando máquinas modernas e enganou o mundo. Eles não eram mensagens de divindades ou de alguma criatura avançada do espaço. Só pesos de papel muito sofisticados que enganaram tanta gente a acreditar em superpoderes antigos. Bom, vamos pular várias décadas para mais perto dos dias de hoje, certo? Na década de 1960, a Universidade de Yale revelou que parecia ser uma descoberta capaz de reescrever a história mundial, um mapa do século XV mostrando a América do Norte com o nome de Vinlândia. Isso significava que os vikings tinham mapeado a América muito antes de Colombo. As manchetes eram sensacionais. A ideia era romântica. Exploradores cruzando mares gelados um século antes de a Europa sequer saber da existência da América. Mas tinha algo que simplesmente não batia. O pergaminho era geralmente medieval, mas a tinta não era. Décadas de testes revelaram que ela continha dióxido de titânio, um pigmento inventado no século XX. Em 2021, Yale confirmou. O mapa de Vinlândia era uma falsificação moderna, desenhada sobre um pergaminho antigo para parecer antigo. Não era a prova do gênio viking, mas sim da esperteza humana de um lado e da tendência de ser facilmente convencido do outro. E quando falamos de persuasão, você não precisa se esforçar muito quando uma fonte realmente confiável, como a National Geographic, compartilha alguma coisa, né? Pois bem, em 1999, ela apresentou o que achava ser a descoberta definitiva, um fóssil que fazia a ponte entre dinossauros e aves. Ele foi chamado de Archaeoraptor e ia mudar tudo o que sabíamos sobre a evolução. O fóssil veio da China e, à primeira vista, era perfeito. Uma cauda de dinossauro, asas parecidas com as de pássaro e ossos que pareciam contar a história da evolução do voo. Mas logo os paleontólogos começaram a cochichar. Os ossos não se encaixavam direito. Exames de tomografia revelaram a verdade feia. Ele tinha sido literalmente colado a partir de partes de espécies diferentes. Uma cauda de dinossauro de um fóssil, um corpo de pássaro de outro. Alguém tinha feito um Frankenstein com os fósseis para criar um exemplar mais valioso. A vergonha foi grande, especialmente para a National Geographic, que tinha construído toda uma matéria em cima de uma farsa que o mundo gostou de acreditar. Agora, se você acha que fraudes científicas ficaram no passado por causa de toda a tecnologia do século XX, aqui vai uma surpresa para você. Em 2020, o Museu da Bíblia em Washington, D.C., fez uma confissão surpreendente. Todos os 16 fragmentos de sua valiosa coleção dos manuscritos do Mar Morto eram falsificações modernas. Eles gastaram milhões adquirindo o que achavam serem textos sagrados de 2000 anos só para descobrir que eram feitos de couro antigo pintado com tinta moderna. A falsificação era tão avançada que até os especialistas foram enganados no começo, mas depois de testes forenses detalhados, ficou claro que as relíquias sagradas não eram nada sagradas. Não era só uma questão de dinheiro, era uma questão de fé. Milhares de visitantes ficaram diante daquelas vitrines sentindo admiração, reverência e conexão só para descobrir que tudo não passava de um espetáculo construído sobre mentiras. E finalmente chegou a hora de um dos golpes mais sinistros de todos. No ano 2000, uma múmia apareceu no Paquistão, alegando ser uma princesa persa de 26 anos, filha de Xerxes. Eles a encontraram em um sarcófago dourado, envolta em vestes douradas. Seu rosto estava assustadoramente bem preservado. Os arqueólogos ficaram perplexos, mas algo nela parecia errado. Tomografias computadorizadas, análises linguísticas e datação por radiocarbono revelaram a verdade assustadora. A múmia não era nada antiga. Ela era uma mulher moderna e provavelmente alguém tirou sua vida e depois a mumificou para vendê-la como uma relíquia falsa. Nossa! A história passou de empolgante para trágica da noite pro dia e partiu muitos corações. O que era para ser um milagre real acabou sendo um crime humano e mais uma mentira. Todas essas histórias têm uma coisa em comum: esperança. As pessoas querem acreditar, elas querem tocar o passado, encontrar provas que as conectem a algo maior. Sejam cientistas em busca do elo perdido, museus querendo fama ou fiéis procurando sinais de fé, todos nós desejamos o maravilhoso. A história está cheia de trapaceiros e às vezes as melhores histórias vêm das farsas que enganaram todo mundo. Arqueólogos egípcios recentemente fizeram uma descoberta extraordinária perto do Cairo. Rufem os tambores!
a múmia mais antiga e mais completa já descoberta no país. A múmia de 4.300 anos foi encontrada em um grupo de tumbas perto da pirâmide de Djoser, que remonta ao antigo Império Egípcio. Ela estava coberta por camadas de ouro. A equipe também encontrou várias outras tumbas, incluindo uma pertencente a um antigo oficial egípcio e outra pertencente a um guardião secreto, que tinha o poder de realizar cerimônias especiais. Outra tumba interessante foi a de um escritor, que apresentava as maiores estátuas já encontradas na área. Esse vasto local de sepultamento também abriga mais de uma dúzia de pirâmides e áreas de descanso. Provavelmente, uma das múmias mais famosas do mundo é a de Hatshepsut. Ela governou o Egito como uma chefe por cerca de 20 anos, construindo todos os tipos de edifícios impressionantes e criando novas rotas comerciais. Mas quando o arqueólogo Howard Carter encontrou sua tumba no Vale dos Reis, seu sarcófago estava vazio. No entanto, Carter encontrou 2 caixões em outra tumba, dos quais pertencia a ama de leite de Hatshepsut e o outro a uma mulher desconhecida. Em 2006, uma equipe de especialistas decidiu investigar se essa mulher misteriosa era a própria rainha. Eles encontraram um dente molar em uma caixa de madeira com o nome de Hatshepsut e, quando compararam com uma lacuna na boca da múmia, a correspondência era perfeita. Ramsés II foi um governante impressionante, mas foi sua múmia que acabou entrando para a história. Ramsés é considerado o faraó mais poderoso de todo o Egito, pois reinou por 6 décadas. Ele também viveu até os 90 anos de idade. Isso é incrível, considerando a época em que ele viveu. Supostamente, Ramsés II também teve mais de 100 descendentes, uma grande família. Quando faleceu, seu corpo foi originalmente enterrado no Vale dos Reis, mas alguns espertalhões tentaram roubar todos os tesouros de sua tumba. No entanto, os oficiais da época não estavam dispostos a aceitar isso, então levaram seu corpo para um local secreto para mantê-lo seguro. Avançando para o século XIX, a múmia de Ramsés II foi descoberta junto com vários outros governantes e funcionários importantes, mas ela não estava nas melhores condições. Então os arqueólogos a levaram de avião para Paris para que fosse bem mimada. O problema é que não podia ser simplesmente transportada para outro país. A única solução disponível era dar a Ramsés II seu próprio passaporte. Sua ocupação estava listada como rei, e o documento até apresentava sua foto. Você sabe, a maioria das múmias não é necessariamente conhecida por ter a pele mais hidratada, mas a de uma mulher asiática, também conhecida como Lady Di, prova o contrário. Não é essa Lady Di. Essa rica senhora dos tempos antigos foi descoberta em uma tumba ornamentada em 1971 e tinha uma aparência fabulosa, se é que podemos dizer isso de uma múmia. Graças às condições especiais de sua tumba, como a umidade do ambiente e a falta de oxigênio, seu corpo foi quase perfeitamente preservado. Sua pele era macia, seu cabelo estava ok e ela ainda era flexível. O museu, que agora exibe orgulhosamente sua múmia, também mostra uma tonelada de itens sofisticados que foram enterrados com ela, como louças e instrumentos musicais. Arqueólogos investigaram a múmia mais a fundo e descobriram que ela faleceu de um ataque cardíaco por volta dos 50 anos de idade. Embora não exista há mais de 2.000 anos, Lady Di ainda está fazendo história. A múmia de Otzi, o Homem de Gelo, foi descoberta nos Alpes em 1991. Inicialmente, as autoridades austríacas pensaram que se tratava de um alpinista moderno por estar tão bem preservado, mas na verdade, ele era da idade do cobre. Ele foi encontrado em uma passagem de montanha a mais de 3.040 metros acima do nível do mar. Ao estudar sua múmia, aprendemos muito sobre a vida na Europa da idade do cobre. Por exemplo, sabemos que ele era natural da Europa Central e gostava de comer carne. Ele também sofria de artrite, estreitamento das artérias e problemas intestinais, mas provavelmente usava acupuntura e ervas medicinais para tratar essas condições. E aparentemente, ele era muito habilidoso com ferramentas. Ele as afiou poucos dias antes de sua morte prematura. Quem sabe se ele estava esperando problemas ou apenas se preparando para um trabalho de rotina. O Rei Tut e sua história é provavelmente o que tornou as múmias famosas. Esse faraó faleceu aos 19 anos de idade, há mais de 3.000 anos, mas sua múmia ainda é uma das mais conhecidas do mundo.
Quando sua tumba foi aberta em 1922, as pessoas foram à loucura porque ela ainda estava intacta, ao contrário de muitas outras tumbas reais. Ela tinha alguns caixões muito bem decorados, inclusive um feito de ouro maciço. A tumba de Tutankhamon não apenas nos deu um vislumbre da história do Egito Antigo, mas sua múmia também nos ensinou muito sobre a época em que ele viveu. A análise de DNA ajudou a identificar seus pais e revelou que o faraó tinha um raro distúrbio ósseo que poderia ter dificultado um pouco o seu caminhar. Ginger é provavelmente uma das múmias mais legais de que você já ouviu falar. Ela é como um viajante do tempo de 5.000 anos atrás que ainda está voando com seu cabelo dourado e unhas perfeitamente preservadas. Ginger, também chamado de o Homem de Gebelin, foi descoberto no Egito e acredita-se que seja o mais antigo corpo mumificado conhecido. Antes mesmo de as pessoas conhecerem a mumificação, elas costumavam colocar os corpos em covas rasas na areia quente e seca. E como a areia absorvia toda a água, as bactérias não puderam se reproduzir e o corpo foi preservado naturalmente. Agora, os cientistas não têm certeza se a preservação de Ginger foi intencional ou não, mas como ele foi enterrado com alguns vasos de cerâmica, é provável que quem o enterrou conhecesse algumas técnicas sérias de preservação. Se você quiser conhecer Ginger pessoalmente, ele está atualmente no Museu Britânico. Um colecionador de arte holandês comprou uma estátua da Ásia e acabou fazendo uma estranha descoberta. A estátua continha uma múmia escondida em seu interior. Infelizmente, o corpo era muito frágil para ser movido e teve que ser deixado lá. A parte mais legal é que essa múmia tem mais de 1000 anos e ficou em exposição por 200 anos antes de ser envolta na estátua. Quando os cientistas fizeram uma tomografia computadorizada, descobriram que a múmia estava cheia de pedaços de papel cobertos de escritos. Os especialistas acham que ele pode ter feito uma coisa chamada automumificação, que é um processo bastante intenso, que envolve uma dieta especial e chá que torna seu corpo menos propenso às bactérias. Apenas algumas pessoas conseguiam realizar esse ritual, e aqueles que conseguiam eram muito respeitados. Nenhuma outra rainha egípcia confundiu os cientistas e historiadores como a impressionante Nefertiti. Com base em suas estátuas, ela era conhecida por seu pescoço fino, olhos amplos e maçãs do rosto altas. Seu nome significa "A Bela Mulher Chegou". Isso é que é fazer jus ao nome, não é? Apesar de não ter sido faraó, Nefertiti conseguiu deixar uma impressão duradoura. Os registros escritos sugerem que, como esposa e rainha, ela desempenhou um papel incrivelmente influente. Devido ao seu poder, ela era de fato admirada, mas também conseguiu fazer muitos inimigos ao longo de sua vida. Ela também era parente do rei Tut, mas não biologicamente. Em vez disso, ela era sua madrasta. Até o momento, os moradores locais ainda não conseguiram identificar sua múmia, mas isso pode mudar em breve. Um egiptólogo local que tem se dedicado a escavar tumbas no Vale dos Reis encontrou 2 múmias que, segundo ele, podem ser Nefertiti e sua filha. De acordo com especialistas, em breve poderemos finalmente obter uma resposta definitiva sobre a identidade dessas 2 múmias. E se uma delas for de fato Nefertiti, poderemos ter uma grande surpresa. A análise de DNA e as tomografias computadorizadas da múmia podem nos dar a imagem mais completa e precisa que já vimos da rainha. É uma loucura pensar que apenas arranhamos a superfície do que existe sob o Egito moderno. Nefertiti governou durante uma época de grande poder e prosperidade no Egito, mas infelizmente faleceu em um período de turbulência social, o que fez com que seu túmulo fosse perdido. Sob o sol escaldante, entre as dunas de areia, em algum lugar do deserto do Saara, você está caminhando em busca de um tesouro antigo. Finalmente, encontra uma rocha estranha na areia. Ela é grande, parece um grande pedaço de carvão preto ou rocha, mas algo brilhante na superfície torna ela incomum. Essa descoberta única é a coisa mais antiga que já foi descoberta no nosso planeta. Essa rocha nasceu muito antes de a Terra surgir no espaço sideral. Esse meteorito incomum foi encontrado em 2020 em uma área remota do deserto do Saara. Os cientistas analisaram os isótopos de magnésio e alumínio na superfície da pedra e descobriram que a idade dela é de cerca de 4,5 bilhões de anos. No momento, essa é a amostra de magma do espaço mais antiga da história. Ela pertence a um pequeno protoplaneta que não teve tempo de se formar completamente. Isso aconteceu há muito tempo, quando nosso sistema solar estava se formando. Muitos asteroides enormes estavam flutuando pelo espaço. Alguns deles se formaram a partir de enormes corpos celestes que mais tarde se tornaram planetas. Os grandes planetas rochosos foram absorvendo os menores. A rocha fazia parte de um pequeno protoplaneta que tinha acabado de iniciar sua formação.
mas outro grande asteroide o destruiu. O planeta se despedaçou em bilhões de pedaços. Alguns deles se tornaram parte de outros planetas, outros voaram para fora do sistema solar, e um pedaço estava vagando no espaço até que nossa Terra se formou. Depois disso, ele atingiu a atmosfera do planeta e caiu no território hoje conhecido como Deserto do Saara. A rocha foi descoberta em 2020, mas a erosão de rochas extraterrestres mostra que ela poderia ter caído muito antes. Essa pedra pesa cerca de 30 quilos e tem vários pedaços de diferentes meteoritos no seu interior. Simplificando, é uma rocha vulcânica composta por lava. Ela esfriou, solidificou e cristalizou. É por isso que você percebeu o brilho. Os cientistas esperam que um estudo mais aprofundado da rocha ajude a aprender mais sobre o começo do nosso sistema solar. O maior asteroide descoberto nos Estados Unidos é o Willamette. Seu tamanho é de aproximadamente 8 metros quadrados e seu peso é superior a 15 toneladas. Isso é a metade do peso de um ônibus. Cabem várias pessoas na superfície desse objeto espacial. Mas o mais legal é que não é uma rocha como a maioria dos meteoritos que foram encontrados. O Willamette é feito de níquel e ferro. Este enorme pedaço de metal foi descoberto em 1906. Hoje em dia, a enorme rocha fica no Museu Americano de História Natural. O maior meteorito já encontrado é Roba. Ele está localizado na Namíbia e sua posição nunca foi mudada devido ao seu peso, 60 toneladas. Ele é mais pesado que um tanque. O próximo evento relacionado ao espaço ocorreu no dia 28 de fevereiro, no sudoeste da Inglaterra. Nesse dia, um clarão iluminou o céu e então houve um grande estrondo. Vários moradores abriram as portas de suas casas e notaram uma mancha escura de fuligem no gramado. Eles imediatamente adivinharam o que havia acontecido e relataram a descoberta à Rede Britânica de Observação de Meteoritos. Se você encontrar um meteorito, informe algum centro de pesquisa geológica ou espacial o mais rápido possível. Quanto mais tempo uma rocha espacial fica no solo, mais rápido ela perde seu valor. Chuva, poeira, neve, vento, sol escaldante. Todos esses fatores danificam a superfície do meteorito, tornando mais difícil estudar o objeto celeste. O meteorito encontrado na Inglaterra parece carvão, mas é muito mais macio e frágil. Provavelmente continha água congelada. A rocha é parte de um enorme asteroide que se espalhou pelo espaço quando nosso sistema solar ainda não estava totalmente formado. Foi encontrada uma combinação única de minerais dentro dela que pode ajudar os cientistas a aprender mais sobre as origens do sistema solar e da vida na Terra. Agora estamos indo para a Alemanha, para a pequena cidade de Nordlingen. Um enorme meteorito antigo está escondido aqui. É muito difícil percebê-lo, a menos que você conheça o segredo dessa cidade. Você vai caminhando pelas ruelas aconchegantes e contemplando os prédios com uma bela arquitetura. Pode passar o dia inteiro lá e não encontrar nada que te remeta a um meteorito. Para resolver o mistério, é preciso sair da cidade. Então, você sobe um morro alto e vê que a cidade está localizada dentro de uma concavidade. Por muito tempo, os habitantes locais tiveram certeza de que a cidade ficava localizada na cratera de um vulcão extinto. Se você olhar para as casas de um certo ângulo, poderá notar um brilho incomum vindo delas. Em meados do século XX, um grupo de geólogos veio aqui e imediatamente declarou que a cratera não se parecia com uma cratera vulcânica. A cidade foi construída sobre uma enorme cratera deixada por um meteorito. O enorme corpo celeste caiu aqui há cerca de 15 milhões de anos. Ele era tão quente que as bolhas de carbono de dentro instantaneamente se transformaram em pequenos diamantes. Quando estavam construindo esta cidade, as pessoas não sabiam que estavam usando pedras caras, pois os diamantes quase não eram visíveis. Os habitantes locais nunca deram importância ao fato de que as paredes da cidade brilhavam de forma incomum ao sol. Agora, eles acreditam que esse lugar foi construído com diamantes que caíram do céu. Nossa próxima parada é no Reino Unido novamente. Dessa vez, as rochas são de origem terrestre. O famoso Stonehenge. Aqui, as pessoas fizeram círculos de pedras com uma determinada ordem. Todo mundo conhece esse monumento arqueológico, mas ninguém sabe ao certo o motivo de sua criação. Outra construção com rochas misteriosas foi descoberta a apenas 3 km de distância e se chama Superhang. Ele é maior, mais pesado e ocupa mais espaço. Cada pedra aqui tem 4,5 metros, o que é aproximadamente a altura de 2 andares. Antigamente, as pedras ficavam na vertical e formavam um enorme semicírculo, mas alguém as empurrou cerca de 4.500 anos atrás. É por isso que não foram descobertas por muito tempo. Os cientistas ainda não conseguiram resolver o mistério de Superhang, mas acreditam que as pedras verticais faziam parte de algum enorme monumento.
Algumas outras rochas incríveis estão localizadas no sul da Costa Rica. Existem algumas grandes do tamanho de um humano e outras menores do tamanho de bolas de boliche. E todas elas têm uma forma perfeitamente redonda. Essas gigantes esferas rochosas foram feitas por humanos. Devem ter levado anos polindo-as com ferramentas de pedra para obter a forma redonda perfeita. Essas bolas são incrivelmente pesadas e podem rolar facilmente como uma bola de basquete. Todas as rochas são de épocas diferentes. Algumas delas foram criadas cerca de 2.500 anos atrás. A maioria delas é feita de magma vulcânico derretido. Até agora, os cientistas não sabem para que propósito essas pedras eram usadas. Elas foram encontradas em diferentes partes da Costa Rica, perto de grandes cidades. É possível que civilizações antigas as tenham posicionado especificamente para mostrar a grandeza dos reis locais. Além disso, muitos especialistas acreditam que as rochas foram usadas como uma ferramenta para estudar astronomia. As pessoas que conheciam o propósito das rochas desapareceram e a história das pedras se perdeu junto com elas. Vamos terminar nossa jornada com a descoberta arqueológica mais legal. Você está caminhando pelo deserto do Peru, escalando uma pequena colina. Então, olha para baixo e percebe que a superfície dela é coberta por linhas estranhas. Você se afasta e vê um gato enorme lá. Esse tipo de desenho é chamado de geoglifo. Seu comprimento é de cerca de 35 metros, o que é cerca da metade do tamanho de um jato comercial da Boeing. Os arqueólogos encontraram o gato gigante em 2020 e descobriram que ele havia sido criado em algum momento entre 200 e 100 a.C. Esse enorme desenho faz parte de um misterioso grupo de diferentes imagens. Além do gato, existem outros animais, plantas e figuras fantásticas. Todas elas foram encontradas no deserto do Peru. O gatinho foi encontrado por acaso. Os arqueólogos não perceberam a princípio, pois a erosão natural na encosta quase apagou a silhueta. Você já viu bolas de cricket com 3 bilhões de anos? As esferas de Klerksdorp foram encontradas em depósitos do mineral pirofilita na África do Sul e abalaram o mundo da ciência. Elas realmente se parecem com pequenas bolas de cricket antigas, com linhas semelhantes a costuras no meio. Na década de 1980, algumas pessoas afirmavam que essas esferas tinham sido feitas por uma civilização avançada pré-diluviana, sobre a qual não sabemos nada. Um curador de museu compartilhou histórias sobre como elas giravam sozinhas. Houve também um programa de TV que convidou um vidente que declarou que as esferas eram peças de uma antiga nave espacial. Mas, de acordo com os geólogos, essas esferas são, na verdade, concreções bastante comuns ou objetos esféricos formados por minerais diferentes dos da rocha circundante. As linhas semelhantes a costuras são apenas impressões das camadas da rocha hospedeira que se acumulam ao longo do tempo. As esferas de Klerksdorp têm formatos diferentes, desde esferas visivelmente achatadas até discos distintos. Quanto ao episódio em que uma dessas esferas girou sozinha, o curador do Museu Klerksdorp também esclareceu esse fato. Ele disse que ao colocar uma esfera em sua prateleira de vidro, quando um jornalista veio visitá-lo, a esfera naturalmente girou um pouco, porque é redonda. A área onde o museu está localizado frequentemente sofre tremores de terra devido às atividades de mineração de ouro nas proximidades. As mais antigas pegadas humanas conhecidas podem ter 6 milhões de anos. Elas foram encontradas na ilha grega de Creta em 2002. Se o número estiver correto, isso significaria que os primeiros ancestrais humanos podem ter migrado entre a Europa e a África muito antes do que se pensava. No entanto, isso não significa que a África não seja o berço da humanidade. Isso pode apenas provar que os primeiros ancestrais humanos se moviam para frente e para trás entre os continentes. Alguns pesquisadores acreditam que as pegadas foram deixadas por uma criatura bípede possivelmente relacionada a um ancestral humano primitivo apelidado de El Greco. De acordo com os cientistas que as estudaram, as pegadas têm um formato muito semelhante ao humano, com 5 dedos e um dedão do pé paralelo. Alguns cientistas são céticos quanto a isso e sugerem que as pegadas podem ser de um macaco europeu tardio. O novo estudo analisou micro-organismos marinhos fossilizados encontrados nas rochas sedimentares para determinar a idade das pegadas e provar que, na verdade, são de 6 milhões de anos. A próxima descoberta incrível que mantém os cientistas entretidos é o Dorchester Pot. É um vaso de metal lindamente trabalhado com alguns desenhos geométricos sofisticados gravados em prata brilhante. O pote foi descoberto em, quem poderia imaginar,
Dorchester, em 1852, sob circunstâncias bastante incomuns. Durante uma forte explosão, o pote se partiu em 2 pedaços. Os cientistas acreditam que ele estava originalmente embutido em uma rocha ou pedregulho conhecido como Pudding Stone. A rocha da qual surgiu o Dorchester Pot tem cerca de 500 milhões de anos. Portanto, isso pode significar que o pote em si também tem essa idade. A teoria atual e menos empolgante sugere que o Dorchester Pot é um porta-velas da era vitoriana. Essas coisas estavam realmente na moda naquela época, portanto não é surpresa encontrar um item doméstico tão sofisticado daquele tempo. O Dorchester Pot se enquadra na categoria de U-Parts, ou artefatos fora do lugar. São objetos que parecem muito avançados para o período de tempo do qual supostamente são originários. Se aceitarmos que o pote tem 500 milhões de anos, então quem o fez estava muito à frente de seu tempo em termos de artesanato e tecnologia. Um mistério extra é que o pote tem uma gravura de uma planta que provavelmente desapareceu da Terra há mais de 100 mil anos. Parece uma boa prova de que o pote é realmente muito antigo. Parece que o mapa mais antigo da Europa é uma pedra de 4.000 anos de idade. Essa placa da Idade do Bronze foi encontrada na França no ano de 1990, em um antigo cemitério. Os entalhes na laje mostram em 3 dimensões a rede do rio Odette, com uma precisão fantástica de cerca de 80% em um trecho de 29 quilômetros. Há outros mapas esculpidos em pedra em todo o mundo, mas este é único porque mostra uma área específica em escala. Parece que os entalhes da laje não mapeiam apenas rios e colinas, mas também assentamentos, locais de túmulos e sistemas de campos. Os arqueólogos dizem que a placa não era usada para navegação, mas sim para simbolizar poder. As marcações detalhadas na placa podem ter servido para ilustrar o domínio de um governante local, possivelmente um príncipe ou rei, para mostrar seu controle sobre o território. Quando o governante perdeu o poder, a laje provavelmente foi reaproveitada como parte de um cofre funerário. O artefato único foi armazenado no porão de um museu. Durante décadas, ninguém sequer o notou, até que vários estudiosos leram relatórios antigos sobre a laje e decidiram verificá-la. Eles realizaram uma análise detalhada usando técnicas em 3D. Sua pesquisa provou que os criadores da laje não apenas gravaram linhas na rocha, mas também modificaram sua superfície para refletir a topografia da paisagem com alta precisão. O cubo de Salzburgo, também conhecido como Wolfsegg Iron, foi descoberto no final do século XIX na Áustria. Não se deixe enganar pelo nome, pois ele não se parece nem um pouco com um cubo. É mais parecido com um objeto arredondado com 2 lados planos. No meio há uma ranhura e a superfície é coberta por buracos e crateras. Essa aparência única é a razão pela qual muitas pessoas pensam que ele pode ser algo de outro mundo. Trabalhadores encontraram acidentalmente esse artefato quando explodiram um pedaço de carvão. Acredita-se que a camada de carvão de onde ele veio tenha mais de 60 milhões de anos. O cubo de Salzburgo circulou entre museus, desapareceu misteriosamente no início do século XX e depois voltou a aparecer. Um professor da Universidade de Bonn sugeriu que ele poderia ser de um meteoro, mas eles não encontraram nenhuma evidência de elementos que normalmente são encontrados em meteoritos, como cobalto ou níquel. Então, os pesquisadores pensaram que deveria ser um objeto feito pelo homem, possivelmente um porta-velas da era vitoriana. Ninguém sabe a verdadeira história do cubo ou sua localização atual. Sim, ele desapareceu novamente. Você já ouviu falar sobre a Meisterprint? Trata-se de uma estampa de sandália fossilizada descoberta em 1968 e que despertou muita intriga. Há um trilobita dentro da estampa, que supostamente foi extinto cerca de 500 milhões de anos antes da existência dos seres humanos. Mas muitos historiadores acham que essa idade é um exagero. Quando Meister encontrou o fóssil, ele foi autenticado, mas o cientista que o fez não confirmou que se tratava de uma pegada de sandália humana. Ele apenas concordou que havia um trilobita ali. Quando outro cientista visitou o local, encontrou uma impressão de 15 centímetros que ele acreditava ser de um mocassim de criança, mas o calçado parecia ser novo. Então, poderia ser uma evidência de viagem no tempo, uma prova de que os humanos existiram milhões de anos antes do que pensávamos, um sinal de que outra pessoa visitou a Terra primitiva? Ou é apenas uma formação rochosa que se parece com uma pegada de sandália? Ainda não temos as respostas. Em junho de 1936, um casal estava caminhando ao longo do Red Creek em London, Texas. London, Texas?
quando se deparou com algo incomum. Era um pedaço de madeira saindo do que parecia ser uma antiga formação rochosa. Cerca de 10 anos depois, seu filho, curioso, decidiu abrir a rocha para ver o que havia dentro. E ele viu um martelo que parecia surpreendentemente moderno. Então, um entusiasta de achados únicos avaliou que a rocha que envolvia o martelo era do período Cretáceo. Isso significaria que alguém deixou cair um martelo do século XIX enquanto dinossauros como o Triceratops ainda estavam vagando pela Terra. Portanto, se esse martelo fosse realmente do período Cretáceo, toda a teoria da evolução estaria errada. E se o martelo fosse moderno, significaria que a formação rochosa do Cretáceo de onde ele veio era muito mais jovem do que pensávamos. Mas a resposta real se mostrou mais simples. O martelo era de fato moderno, e os processos geológicos o envolveram em rocha. Os minerais podem endurecer em torno de um objeto em um tempo relativamente curto. Portanto, o martelo provavelmente foi deixado cair por um mineiro há mais ou menos um século, e a rocha se formou em torno dele depois. E não, também não era um porta-velas da era vitoriana. Essas manchas escuras na camada de gelo da Groenlândia não são apenas manchas comuns. Todo verão, o gelo, que normalmente é branco brilhante, torna-se cinza escuro em determinadas áreas. Essa chamada zona escura foi um grande mistério durante muito tempo, até que alguns estudos descobriram que essa estranha transformação estava ligada ao estranho aparecimento de algas de cor vermelha, verde e marrom. A parte mais assustadora é que essa proliferação de algas continua crescendo. A zona escura está ficando mais escura e micróbios aterrorizantes podem começar a aparecer. Agora, o resto do mundo deve se preocupar. A camada de gelo da Groenlândia é como um enorme manto de gelo que cobre cerca de 80% da ilha. Ele é tão espesso que contém cerca de 8% do gelo de água doce do mundo. Na maior parte do ano, o gelo parece um lençol branco gigante e intocado que se estende sobre a Terra. Mas quando chega o verão e as temperaturas começam a subir, as coisas começam a mudar. O gelo derrete, revelando áreas rochosas ao longo da costa. E à medida que você avança para o interior, o gelo branco antes liso torna-se mais escuro. Essa é a zona escura que cobre uma área de cerca de 400 km de comprimento e 100 km em seu ponto mais largo. Esse estranho fenômeno acontece basicamente por dois grandes motivos. O primeiro é o carbono negro. Assim como a poeira que se acumula em sua estante, o gelo da Groenlândia tem o mesmo problema. O vento leva uma mistura de poeira e fuligem para essa área gelada, mas, diferentemente da sua estante, você não pode simplesmente limpá-la com um pano. No caso da Groenlândia, essa mistura suja se instala no gelo e permanece por milhares de anos. Portanto, a zona escura é basicamente coberta por uma fina camada de poeira que se acumulou ao longo do tempo. No ano de 2014, os pesquisadores analisaram essa mistura suja e descobriram que as áreas mais escuras do gelo estavam cheias de carbono negro. Esse carbono negro não apareceu do nada. Bem, na verdade, de certa forma apareceu. Os cientistas acreditam que, em sua maior parte, ele é provavelmente da fumaça produzida por incêndios florestais no norte do Canadá e no Alasca em algum momento do passado. Como você pode imaginar, o carbono negro é preto, e é por isso que ele faz com que o gelo pareça mais escuro. Agora, o segundo grande motivo para a transformação do manto de gelo da Groenlândia no verão tem a ver com as algas que mencionamos anteriormente. Estamos falando principalmente de dois grupos, a Ancylonema alascana e a Ancylonema nordenskjold. Ambos adoram regiões de águas frias. Durante o inverno, eles permanecem em um estado de dormência nas profundezas do gelo. Mas quando chega a primavera, eles começam a migrar lentamente para a superfície. Quando chega o verão, elas estão prontas para florescer e absorver quase 24 horas de luz solar por dia para a fotossíntese e o crescimento. Normalmente essas algas são verdes, mas quando expostas à luz do sol, tornam-se marrons como uma forma natural de se protegerem dos raios ultravioleta prejudiciais. E essa mudança de cor também é o que faz com que o gelo da Groenlândia pareça mais escuro. Até o momento, esse tem sido um comportamento normal. O que é realmente alarmante é que essas florações de algas estão ficando cada vez maiores a cada ano. Isso acontece porque elas se alimentam de fósforo, um nutriente que é abundante e vem de um mineral chamado hidroxilapatita. Esse mineral é encontrado em um tipo de rocha que se decompõe em minúsculas partículas de poeira, que são então sopradas pelo vento através do gelo. À medida que o clima fica mais quente, as rochas secam mais e os ventos mais fortes carregam mais poeira.
Mais poeira significa mais fósforo, o que leva a um maior crescimento de algas. Está vendo? É um ciclo e continua piorando a cada ano. Estudar isso é fundamental para entender por que a zona escura continua aumentando. De 2000 a 2012, seu tamanho aumentou em 12%. Mas você deve estar se perguntando, por que deveríamos nos importar? Afinal de contas, é apenas o gelo que está ficando mais escuro, certo? Bem, não exatamente. Pense em como você não suporta usar roupas pretas em um dia quente e ensolarado. Elas absorvem o calor e fazem com que você sinta ainda mais calor. Isso ocorre porque as superfícies mais escuras absorvem mais luz solar. A mesma coisa acontece com o gelo. Juntos, a poeira, o carbono negro e a proliferação de algas são responsáveis por cerca de 70% da variabilidade do albedo no manto de gelo da Groenlândia. Albedo é apenas um termo sofisticado que define o grau de reflexão de uma superfície. Se você pegar duas superfícies, uma branca e brilhante e a outra escura e áspera, a branca refletirá muita luz e calor, o que lhe dará um albedo alto. A escura, por outro lado, absorverá mais luz e calor, portanto tem um albedo baixo. Durante o verão, a camada de gelo da Groenlândia sofre uma redução no albedo. Isso significa que o gelo absorve mais luz solar, e quando o gelo absorve mais luz solar, ele derrete mais rápido do que deveria. É por isso que entender o que está acontecendo na zona escura é tão importante. Isso ajuda a prever a rapidez com que a camada de gelo da Groenlândia está derretendo e como isso pode afetar o resto do mundo. O manto de gelo da Groenlândia é o segundo maior do mundo, cobrindo uma área aproximadamente do tamanho de todo o território dos Estados Unidos a leste do rio Mississippi. E sua enorme massa de gelo tem uma espessura média de 2,3 quilômetros. Infelizmente, a perda de gelo disparou. Na década de 1990, a Groenlândia perdia cerca de 25 bilhões de toneladas de gelo por ano. Agora, ela está perdendo cerca de 234 bilhões de toneladas por ano. Isso representa quase 10 vezes mais gelo derretendo a cada ano. De acordo com a NASA, se toda a camada de gelo da Groenlândia derretesse, isso aumentaria o nível global do mar em cerca de 7,4 metros. Isso poderia ser catastrófico para países e cidades costeiras em todo o mundo. A Holanda poderia ficar submersa, as Bahamas poderiam ser quase completamente destruídas e muitas das ilhas das Filipinas correriam o risco de desaparecer. Tudo isso pode parecer uma realidade distante, e é verdade que a maioria dos cientistas acredita que levaria várias centenas ou até milhares de anos para que a camada de gelo derretesse completamente. Mas é importante saber que a Groenlândia nem sempre teve essa espessa camada de gelo. Muito recentemente, pesquisadores examinaram de perto alguns sedimentos do fundo de um núcleo de gelo de 3,2 km de profundidade, extraído do centro da Groenlândia. Eles descobriram que o solo tinha traços de madeira de salgueiro, partes de insetos, fungos e até sementes de papoula. Portanto, esses fósseis são nossa primeira evidência direta de que a camada de gelo da Groenlândia derreteu no passado geológico recente, há cerca de 400 mil anos. Naquela época, a Groenlândia era o lar de uma paisagem de tundra verde, com insetos e plantas. Essa descoberta é ao mesmo tempo fascinante e assustadora, pois mostra que a camada de gelo entrou em colapso antes e pode ser mais frágil do que os cientistas pensavam inicialmente. Há também outra preocupação. Uma pesquisa recente coletou água derretida de diferentes pontos da camada de gelo da Groenlândia e descobriu que as amostras de água estavam repletas de centenas e milhares de micróbios. A preocupação é que eles possam ser liberados no oceano no futuro, e alguns estudos já sugerem que as áreas próximas a locais onde há muito fluxo de água de degelo glacial têm um risco maior de os vírus passarem para novos hospedeiros, como de animais para humanos. Embora os especialistas acreditem que a chance de um vírus do dia do juízo final vir das geleiras seja muito pequena, ela ainda não é zero. A verdade é que não sabemos muito sobre as milhares de espécies microbianas que vivem na superfície do gelo, e simplesmente não há dados suficientes para entender completamente o quão perigosos esses organismos podem ser. Tudo isso pode parecer preocupante, mas não devemos entrar em pânico ainda. Ainda há muito que não entendemos sobre o que está escurecendo o manto de gelo da Groenlândia. Ainda precisamos de medições mais detalhadas da abundância relativa de poeira, algas e carbono negro, bem como de uma melhor compreensão de como esses micróbios potencialmente perigosos podem afetar nossas vidas. Quanto mais aprendemos, melhor poderemos prever o que vai acontecer e como podemos nos preparar para isso.
A última supererupção do Yellowstone ocorreu há 640 mil anos e foi muito antes de o Homo sapiens ver a luz do dia. Mas estávamos por perto durante outro desastre natural não menos devastador. Essa supererupção ocorreu na ilha de Sumatra há cerca de 74 mil anos. Foi quando um supervulcão em erupção causou estragos em enormes territórios, lançando plumas de detritos e cinzas que se espalharam por milhares de quilômetros e fizeram com que as temperaturas do planeta despencassem. Os efeitos dessa supererupção foram visíveis em locais tão distantes quanto o sul da África. Os especialistas acreditam que eles podem ter afetado os primeiros seres humanos de lá. Na época em que o vulcão entrou em erupção, nossos ancestrais já usavam ferramentas de pedra e provavelmente sabiam como produzir fios. E alguns especialistas até acham que a supererupção do Toba foi tão poderosa que poderia levar nossos ancestrais à beira da extinção. Eles afirmam que Toba pode ser a maior erupção vulcânica ocorrida na Terra nos últimos 2 milhões de anos. A erupção liberou uma quantidade tão grande de rocha piroclástica que seria suficiente para cobrir todo o território dos Estados Unidos até a profundidade de uma casa de um andar. Cerca de 1/3 desse depósito se acumulou no norte de Sumatra, enquanto muito mais acabou sob o assoalho do Oceano Índico. A supererupção deixou um lago de cratera elíptico com cerca de 96 quilômetros de comprimento. A caldeira é tão grande que é difícil sentir que se está de fato em um vulcão. Os depósitos de pedra-pomes da erupção permanecem nas paredes do cânion e se aprofundam no subsolo. Não há muitos argumentos sobre a quantidade de pedra-pomes e cinzas envolvidas nesse desastre. Ao mesmo tempo, os especialistas não têm certeza de quanto enxofre foi parar na atmosfera. Até mesmo algumas camadas de enxofre no gelo polar poderiam ser candidatas em potencial. Mas, até o momento, os cientistas não encontraram nenhuma conexão entre elas e o Toba. Mas vamos voltar ao impacto dramático que a supererupção teve sobre os primeiros seres humanos. Acontece que alguns não apenas sobreviveram, mas até mesmo prosperaram após essa catástrofe natural, pelo menos a julgar pelos artefatos que fizeram durante e após a erupção. O desastre pode não ter representado uma ameaça séria para os nossos ancestrais que se refugiaram ao longo da costa. Evidências genéticas sugerem que os humanos modernos descendem de alguns milhares de pessoas que se aventuraram a sair da África há cerca de 60 mil anos. Por que apenas alguns milhares? De acordo com alguns especialistas, o restante de nossos ancestrais poderia ter sido devastado pela erupção de Toba. Afinal de contas, o supervulcão expeliu 4.168 km³ de poeira e rocha em um piscar de olhos, deixando uma cicatriz no solo com dezenas de quilômetros de largura. Toda a poeira e o enxofre que Toba enviou para a atmosfera resfriaram potencialmente a superfície do nosso planeta, o que levou ao surgimento de geleiras e à redução do nível do mar na Terra. E como Toba pode ter tido um papel importante na formação da humanidade, os cientistas têm trabalhado arduamente para tentar entender exatamente como os primeiros seres humanos reagiram a esse desastre. Em novembro de 2011, vários pesquisadores encontraram uma amostra enigmática de solo em Pinnacle Point, na África do Sul, um sítio arqueológico com vista para o Oceano Índico. Essa amostra continha algumas cinzas vulcânicas. Examinando a camada, foram encontrados mais de 400 mil artefatos deixados pelos primeiros seres humanos. Esses artefatos variavam de ferramentas de pedra tratadas termicamente a sinais de fogo e ossos de animais. Com base nessa descoberta, a equipe sugeriu que os primeiros humanos da costa sul-africana prosperaram após a erupção, vivendo nessa área por milhares de anos e aprimorando suas ferramentas. A região pode ter servido de refúgio durante e após a erupção de Toba. Um estudo de 29 anos sugeriu que a erupção poderia ter reduzido as temperaturas globais em 8 graus Celsius. Isso teria dificultado a sobrevivência em outros lugares da África. Se tivesse havido um inverno vulcânico, não teria sido tão frio ao longo da costa. Por outro lado, estudos mais recentes afirmam que o Toba expeliu tanto enxofre na atmosfera que os aerossóis resultantes poderiam ter se unido, o que teria limitado seu efeito de resfriamento a longo prazo. Em outras palavras, logo após a erupção, as temperaturas teriam despencado, mas somente em algumas regiões. E depois de 3 anos aproximadamente, os efeitos das erupções teriam se acalmado completamente, deixando de ser perigosos para os seres humanos. Bem, aparentemente mais pesquisas são necessárias. Enquanto isso, vamos descobrir se devemos ficar atentos a algum vulcão atualmente. No ano passado, milhares de pequenos terremotos sacudiram o solo perto da usina geotérmica de Svartsengi, na Islândia.
O magma subiu à superfície e agora abriu grandes fraturas que cortam a pequena cidade de Grindavik. O solo ainda está inchando e uma erupção pode ocorrer sem aviso prévio. Mas é claro, isso não é tudo. Em todo o planeta, 45 outros vulcões continuam roncando. Por exemplo, o Vesúvio na Itália, aquela coisa infame que acabou com a cidade de Pompeia em 79 d.C. Nos últimos 17 mil anos, o vulcão passou por 8 erupções explosivas seguidas de poderosos fluxos piroclásticos, massas densas de cinzas superquentes, fragmentos de lava e gases que fluem em alta velocidade. A última erupção do vulcão ocorreu em 1944. O Monte Rainier é um dos vulcões mais perigosos dos Estados Unidos. Sua alta elevação, composição química, proximidade com os subúrbios de Seattle e Tacoma, em Washington, e a capacidade do vulcão de produzir enormes fluxos piroclásticos fazem do Monte Rainier uma ameaça a ser considerada. O calor desse vulcão pode derreter o gelo e a neve que o cobrem, levando a fluxos rápidos de detritos, lama e rochas a jusante. O vulcão Nova Rupta, no Parque Nacional e Reserva Katmai, no Alasca, formou-se em uma erupção em 1912, que foi a maior do mundo no século XX. O vulcão lançou no ar quase 30 quilômetros cúbicos de cinzas e detritos. Ele também produziu um fluxo de cinzas tão poderoso que criou o Vale das 10.000 Fumaças. O Monte Pinatubo está localizado em uma região populosa nas Filipinas. Tornou-se famoso após uma erupção maciça ocorrida em 1961, que foi a segunda maior erupção do século XX. Mais de 700 pessoas perderam suas vidas durante esse desastre natural. Atualmente, mais de 21 milhões de pessoas vivem em um raio de 100 quilômetros do Pinatubo. O Monte Agung, um vulcão em constante erupção na Indonésia, teve sua última grande erupção em 1963. Foi uma das erupções mais trágicas da história do país. Durou 11 meses, produzindo queda de cinzas e fluxos piroclásticos que causaram a perda de mais de 1.000 vidas e sérios danos à propriedade. As pessoas viram plumas de cinza sobre o vulcão durante todo o ano de 2018, após a erupção em novembro de 2017. O Monte Fuji, no Japão, não entra em erupção desde 1707. Naquele ano, um grande terremoto provavelmente provocou a erupção. Em 2014, os especialistas alertaram que o Fuji poderia estar sob risco de outra erupção após o terremoto de magnitude 9 que abalou o Japão em 2011. Os especialistas acreditavam que o terremoto havia aumentado a pressão abaixo do Fuji. A erupção em 1707 lançou tantas cinzas e detritos no ar que toda essa massa chegou até Tóquio. Se o Fuji entrar em erupção novamente, isso afetará mais de 25 milhões de pessoas nas áreas vizinhas. A erupção do Monte Santa Helena, em Washington, em 1980, foi um dos eventos vulcânicos mais destrutivos da história dos Estados Unidos. 57 pessoas, além de milhares de animais, perderam suas vidas durante esse desastre natural. A erupção também destruiu cerca de 518 quilômetros quadrados de floresta. Os especialistas acreditam que o histórico de erupções maciças do Monte Santa Helena significa que futuras catástrofes estão fadadas a acontecer. A próxima erupção explosiva pode enviar grandes quantidades de cinzas para todo o noroeste do Pacífico. Não é à toa que o vulcão está sendo monitorado de perto. Um dos vulcões mais ativos da Indonésia, o Monte Merapi, está em erupção há séculos. A NASA afirma que o maior risco desse vulcão são os fluxos piroclásticos, que podem se espalhar por vastas áreas e prejudicar muitas pessoas. Na última vez, o Merapi entrou em erupção em janeiro de 2024, lançando nuvens de fumaça no ar. Atualmente, mais de 24 milhões de pessoas vivem na área em torno desse vulcão. Um veículo de pesquisa remota, o Oceanus Explorer, encontrou essa misteriosa esfera dourada no Golfo do Alasca, a cerca de 3 quilômetros de profundidade debaixo d'água. Ninguém sabe dizer o que é esse objeto. É um objeto estranho, com pouco mais de 10 centímetros de largura, e estava firmemente preso a uma rocha. Ao toque, ele é liso, macio e parece carne. Podemos até ver um buraco nele, como se algo tivesse escapado de lá. Mas o quê? Mergulhadores trouxeram o misterioso globo do Oceano Pacífico para o laboratório. Eles se sentiram como no início de um filme de terror, quase como se você cutucasse essa coisa, algo pularia sobre você. Isso poderia ter acontecido se eles o tivessem encontrado antes. O buraco nesse globo significa que algo vivo tentou entrar ou sair de dentro dele. É por isso que os cientistas presumem que se trata de um ovo.
Podemos ter descoberto uma nova espécie ou um novo estágio de vida de alguma espécie que já conhecemos. Algumas espécies põem seus ovos no fundo do oceano, como as lulas. Mas, se esse for o caso, esses animais podem ser gigantescos, pois o ovo é enorme. Mas talvez não seja um ovo, talvez seja uma esponja. Esse objeto foi encontrado cercado por corais brancos, onde as esponjas geralmente vibram. Apenas alguns meses antes dessa descoberta, os cientistas encontraram mais de 5.000 novas espécies marinhas em um pequeno espaço entre o Havaí e o México. O Golfo do Alasca é o lar de mais de 52 espécies, com muitas ainda a serem identificadas. Então, talvez seja apenas uma daquelas esponjas que ainda não descobrimos. Ou pode ser um coral, ou algo totalmente diferente. A única coisa que os cientistas sabem com certeza é que essa coisa é um organismo vivo. Eles estão planejando levar o orbe para um laboratório mais avançado para realizar testes de DNA e assim revelar mais sobre ele. E essa não é a nossa primeira descoberta aterrorizante nos oceanos. Em 2013, 2 locomotivas raras foram descobertas a 30 metros de água na costa de Nova Jersey. Os cientistas acreditam que ambas foram perdidas na década de 1850. Para algo que ficou debaixo d'água por 160 anos, elas estão em muito bom estado. Mesmo com camadas de ferrugem e cracas, dá até para ver suas chaminés, e elas ficam de pé, como se estivessem prontas para entrar em uma estação a qualquer momento. Não se sabe ao certo a origem dessas locomotivas, não há registro histórico de que tenham sido construídas ou perdidas, o que torna sua descoberta ainda mais misteriosa. Elas têm motores a vapor estranhamente raros, ambas com cerca de 15 toneladas, situadas a 8 quilômetros de Long Branch. Os modelos das locomotivas já estavam desatualizados na época em que esses trens foram fabricados. Elas eram pequenas e potentes, mas foram produzidas por pouco tempo. Talvez estivessem em uma viagem de Boston para o meio do Atlântico, e então ocorreu uma tempestade que fez com que caíssem de uma barcaça ou fossem deliberadamente empurradas para salvar o navio. Os cientistas querem restaurar as locomotivas para aprender mais sobre elas. E esse não é o único presente para os mares que os humanos deixaram para trás. Jeff Bezos, fundador da Amazon, encontrou os motores F1 do foguete Apollo 11 no oceano. Durante a missão Apollo 11 de 1969, o foguete Saturn V usou 5 potentes motores F1 em seu primeiro estágio. Cada um deles tinha 32 milhões de cavalos de potência e consumiam quase 3 toneladas de combustível por segundo, 1,5 milhão de vezes mais do que um carro comum. Esses motores queimaram por alguns minutos antes de caírem no Oceano Atlântico. Jeff Bezos se inspirou nessa história e iniciou a busca por esses motores há cerca de 1 ano. A equipe usou um sonar avançado para águas profundas. Eles finalmente encontraram os motores a 4.000 metros abaixo da superfície do oceano. Os cientistas não sabem ao certo qual será a condição dos motores, afinal, eles sofreram um impacto super rápido com o oceano e depois ficaram mais de 40 anos na água salgada. Mas eles foram construídos com materiais muito resistentes, portanto, com sorte, ainda poderemos estudá-los. O ideal é que Bezos queira recuperá-los. Eles ainda são propriedade da NASA, mas ele espera exibi-los em museus como o Smithsonian ou o Museu do Voo em Seattle. Já imaginou encontrar a famosa estrada de tijolos amarelos do Mágico de Oz no fundo do oceano? Essa coisa parece uma estrada feita pelo homem, mas acredite ou não, é uma estrutura vulcânica natural. Os mergulhadores estavam explorando montanhas vulcânicas submarinas chamadas Montes Submarinos no Havaí. Eles queriam investigar uma fenda na trilha da montanha submarina. Eles transmitiram sua jornada ao vivo e, de repente, se depararam com algo fascinante. Um padrão de rachaduras no fundo do mar que se parece com uma estrada de tijolos. Eles usaram um braço robótico para pegar as rochas. As rochas tinham blocos retangulares distintos separados por linhas retas e ângulos retos. Alguém brincou, dizendo que poderia ser uma estrada para a Atlântida, e outro a chamou de estrada de tijolos amarelos, daí o nome. Porém, após alguns estudos, os cientistas descobriram que esse leito seco de lago foi criado por erupções vulcânicas antigas e superenergéticas. Trata-se, na verdade, de rocha hialoclastita fraturada. Como os vulcões estavam enlouquecidos, eles se aqueceram e esfriaram repetidamente, até criar esse padrão único de paralelepípedos. Em 20 de junho de 2011, a equipe do Ocean X Diving descobriu algo extremamente estranho.
Eles estavam procurando por um tesouro no norte do Mar Báltico, no Golfo de Botnia. Em vez disso, encontraram uma anomalia. A coisa, apelidada de Anomalia do Mar Báltico, logicamente parecia muito estranha e não natural. A anomalia tem quase 60 metros de largura. Parece um cogumelo, erguendo-se cerca de 3 a 4 metros do fundo do mar. Ela também tem um enorme formato de disco, com o dobro do tamanho de um campo de futebol. A parte principal da anomalia tem bordas retas e estruturas semelhantes a caixas. A parte superior tem rachaduras preenchidas com algum material preto desconhecido e não é feita de metal. O objeto está a cerca de 90 metros de profundidade nas águas do Golfo. O principal mistério é por que ele está lá. Essa descoberta criou um burburinho na mídia de massa. Algumas pessoas começaram a dizer que poderia ser uma nave extraterrestre afundada, os restos de Atlântida ou um portal para outro mundo. Essas afirmações receberam ainda mais apoio quando encontramos estranhas plataformas semelhantes a calçadas ao redor do objeto. Parece uma espécie de escada. E, além disso, os exploradores relataram que seus equipamentos elétricos, como instrumentos de sonar e telefones via satélite, não funcionaram perto desse objeto. E não são apenas relatos aleatórios. Pesquisadores de diferentes institutos relataram a mesma coisa. Mas os cientistas acham que é muito provável que se trate de uma formação geológica natural, mesmo que não pareça. Embora não consigam explicar o que seria essa formação. Eles têm muitas teorias. Ela poderia estar ligada à evolução humana, um depósito glacial da Era do Gelo, um resultado de atividade vulcânica e assim por diante. Talvez sejam até mesmo os restos de um asteroide que aterrissou no fundo do mar há milhares de anos. Mas nenhuma dessas teorias explica por que os equipamentos eletrônicos param de funcionar perto dela. Quem sabe, talvez um dia descobramos a verdade. Mas e quanto às tecnologias que chegaram até nós, vindas de um passado distante? Essa coisa estranha é frequentemente chamada de primeiro computador analógico conhecido. Ele é conhecido como o mecanismo de Antikythera. Descobrimos esse mecanismo em 1991, perto da ilha grega de Antikythera. Pode ser de cerca de 87 a.C. Foi encontrado em um naufrágio em um estado incrivelmente bom para algo tão antigo. Essa coisa era super complexa. Máquinas de complexidade semelhante não reapareceram em nenhum lugar do mundo até o século XIV. Havia também um caroço misterioso. Quando o separaram em vários fragmentos, encontraram inscrições em seu interior. Era difícil de ler por causa de toda a corrosão, mas, quando as decifraram com raios-x, descobriram que eram as instruções, dizendo exatamente como usá-lo. Que presente para os arqueólogos! Na verdade, o mecanismo foi criado para prever posições astronômicas e eclipses com décadas de antecedência. Os cientistas antigos usavam esse computador para acompanhar o ciclo de 4 anos dos Jogos Esportivos, semelhante às Olimpíadas antigas. O mecanismo tinha uma estrutura muito complexa de 37 engrenagens de bronze que acompanhavam os movimentos dos objetos celestes. Mas, pelo menos aqui, sabemos que essas coisas foram feitas por humanos, certo? A maioria das pessoas sabe que as pirâmides foram construídas como grandes tumbas para os faraós, projetadas para garantir que eles tivessem uma jornada tranquila para a vida após a morte. A grande pirâmide de Gizé, por exemplo, foi construída para o faraó Khufu. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é que toda essa tendência de construção de pirâmides começou bem aqui, com a pirâmide de degraus de Djoser, há cerca de 4.700 anos. Essa estrutura maciça foi construída para o faraó Djoser, um governante da terceira dinastia do Egito. Ela se eleva 6 camadas acima do solo e tem cerca de 60 metros de altura. Hoje, pensamos nela como um projeto arquitetônico fenomenal. Mas para os antigos egípcios, a pirâmide de degraus de Djoser acabou sendo mais um grande experimento, um teste, se preferir, para aperfeiçoar suas habilidades de construção antes de partirem para pirâmides ainda mais ambiciosas. Atingir novas alturas é muito empolgante, mas o verdadeiro mistério é o que está acontecendo embaixo da terra. No labirinto subterrâneo dessa pirâmide, há uma rede de túneis que se estende por cerca de 5,5 km de comprimento, e alguns pesquisadores acreditam que esses túneis podem ter sido parte de um sofisticado sistema de água que poderia mudar completamente o que pensamos sobre a construção de pirâmides. Vamos falar sobre esse enorme complexo localizado em Saqqara. Ao redor da pirâmide, há o que é conhecido como Fosso Seco, uma vala contínua com até 50 metros de largura e quase 3 quilômetros de comprimento. Ela forma uma espécie de retângulo ao redor da pirâmide.
Essa vala tem uma profundidade média de cerca de 20 metros. Agora, se você somasse toda a terra e a rocha que foram escavadas para criar esse fosso, ele teria cerca de 10 vezes o volume da própria pirâmide de degraus. Durante muito tempo, as pessoas simplesmente presumiram que essa trincheira não passava de uma enorme pedreira, um local onde se escavava pedra e argila para construir a pirâmide de degraus. Faz sentido, certo? Mas quando você olha mais de perto, não faz sentido. A trincheira é muito estreita e profunda para ser prática para a mineração, e seu layout não corresponde a nada do que sabemos sobre os métodos de extração dos antigos egípcios. Além disso, algumas seções da trincheira são, na verdade, cobertas por um teto rochoso, o que tornaria quase impossível usá-la como pedreira. Outra teoria sugere que o fosso seco tinha algum tipo de significado espiritual. Talvez fosse um lugar sagrado onde as almas dos nobres se reuniam para servir o falecido rei na vida após a morte. Há até nichos nas paredes que sugerem essa função espiritual, mas a maioria dos pesquisadores acredita que esse propósito provavelmente se desenvolveu muito mais tarde, muito depois de o complexo ter sido construído para Djoser. Então, para que o fosso foi realmente projetado? Em 2020, um pesquisador teve uma ideia bastante intrigante. É possível que essa trincheira tenha sido projetada para coletar e gerenciar a água, especialmente após chuvas fortes. Isso faz sentido quando se considera a localização. O fosso fica em uma área que poderia facilmente ter sido inundada pela água de escoamento das planícies próximas. Isso também poderia explicar por que a trincheira não foi usada para novas sepulturas até muito mais tarde, quando o clima se tornou mais seco e menos propenso a inundações. A história se torna ainda mais intrigante, pois essa trincheira parece fazer parte de um sistema hidráulico maior e mais complexo dentro do complexo de Djoser. É como se a trincheira tivesse vários compartimentos, cuidadosamente esculpidos na rocha e conectados por túneis. Esses compartimentos provavelmente serviam como parte de um sistema de tratamento de água, no qual a água fluía de um compartimento para o outro, ficando mais limpa à medida que avançava. Agora, é aqui que as coisas começam a se relacionar com a pirâmide em si. O complexo de Djoser tem uma série de poços subterrâneos e alguns pesquisadores acham que a água da fossa profunda do fosso pode ter sido usada para alimentar um sistema de elevação hidráulica, e esse elevador gigante movido a água poderia ter sido usado para levantar as pesadas pedras necessárias para construir a pirâmide. Funcionava como um vulcão, mas em vez de lava, a água fazia o trabalho pesado. Imagine um grande e profundo buraco no chão, no centro do local da pirâmide. Dentro desse buraco, havia uma enorme plataforma de madeira, semelhante a uma balsa gigante que podia se mover para cima e para baixo. Quando os trabalhadores queriam levantar uma pedra pesada, eles enchiam o buraco com água. Quando o nível da água subia, a plataforma de madeira começava a flutuar para cima, carregando a pedra com ela, quase como um elevador gigante movido a água. Quando a pedra atingia a altura certa, os trabalhadores a deslizavam da plataforma para a pirâmide. A ideia é que a água da Deep Trench, depois de ser limpa e filtrada, fluiria para esses poços. Um flutuador maciço, possivelmente feito de madeira, subia à medida que a água enchia o poço, levantando as pedras até o local onde elas eram necessárias para a construção. Uma vez que a pedra estivesse no lugar, a água era liberada, baixando a plataforma de volta para o fundo, pronta para levantar a próxima pedra. Esse sofisticado sistema de elevação hidráulica poderia ter sido um divisor de águas, tornando todo o processo de construção muito mais rápido e eficiente, sem o uso de muita mão de obra. É como se os antigos egípcios já estivessem adotando a ideia de trabalhar de forma mais inteligente, não mais difícil. Mas é claro, nem todos concordam com essa teoria. Alguns especialistas argumentam que a área onde a pirâmide escalonada de Djoser foi construída não poderia ter retido água suficiente de chuvas ocasionais para manter um sistema hidráulico tão sofisticado. A principal teoria sugere que, no passado, poderia ter havido algum tipo de lago nas proximidades que se enchia após um período de chuva, e esse lago poderia ter fornecido água para o sistema hidráulico do complexo. Mas não há menção a esse lago em nenhum dos escritos egípcios antigos. Portanto, essa pode ser mais uma situação de e se do que uma realidade. E ainda a questão do trabalho árduo em si. Lembra quando eu disse que esse método poderia ter permitido que os antigos construtores levantassem pedras com muito menos esforço? Bem, isso pode não ser totalmente verdade. De acordo com alguns especialistas, apenas a construção desse dispositivo hidráulico teria exigido muito mais trabalho pesado do que simplesmente mover os blocos de pedra, usando a boa e velha mão de obra. E não vamos esquecer que a pirâmide de degraus de Djoser
É como uma pirâmide bebê em comparação com as que vieram depois. As pedras usadas na pirâmide de Djoser pesavam em média cerca de 300 quilos cada, o que não é nada comparado aos blocos de mais de 2,5 toneladas usados posteriormente na pirâmide de Khafre. Se essa teoria do elevador de água for completamente descartada, ainda precisaremos explicar como essa pirâmide foi construída. Para responder a isso, precisamos voltar um pouco no tempo e falar sobre os planos originais. Veja, antes de a tumba de Djoser se tornar uma pirâmide, a ideia era construir uma mastaba simples. Esse tipo de tumba era bastante comum em períodos anteriores. Uma estrutura retangular com teto plano e lados inclinados. Mas depois que a mastaba original foi concluída, eles decidiram expandi-la um pouco, acrescentando mais camadas no topo. Em seguida, acrescentaram ainda mais camadas até que a construção chegasse a 6 degraus distintos, cada um menor que o anterior. E provavelmente fizeram tudo isso levantando as pesadas pedras usando rampas e não um elevador movido a água. Ainda há muito que não sabemos sobre a pirâmide escalonada de Djoser. Definitivamente, são necessárias mais pesquisas para entender completamente como esse sistema funcionava, ou se ele existiu de fato. Mas a ideia de usar água para ajudar a construir a pirâmide acrescenta uma camada totalmente nova à nossa compreensão da engenharia egípcia antiga. É um poderoso lembrete de como aqueles construtores eram inteligentes e engenhosos, usando a paisagem natural e o poder da água para criar um dos monumentos mais icônicos da história. Você está sobrevoando o deserto do Saara em um pequeno avião leve quando avista algo realmente estranho. Parece pertencer a uma parte muito diferente do mundo, o oceano. Mas que oceano pode ser grande o suficiente para que essa monstruosa estrela do mar habite nele? Você desce e percebe que não se trata de uma estrela do mar, mas sim de uma duna imponente com um formato bastante singular. E ela não está sozinha. De longe, essas magníficas estruturas de areia se parecem um pouco com pirâmides. Elas têm topos pontiagudos e braços radiantes. Chamadas de dunas estelares, elas são as maiores e mais complexas dunas desérticas do mundo. Elas são as mais altas de sua espécie, mas isso não é o mais legal sobre elas. Os pesquisadores encontraram formações semelhantes em Marte e até mesmo em uma das luas de Saturno, Titã. As dunas estelares não são super raras, mas são especialmente comuns no sudeste do Marrocos, perto da fronteira com a Argélia. É para lá que você está voando no momento, e a duna de tirar o fôlego com a qual você está se maravilhando é a Lala Lalia, provavelmente a mais famosa de todas, um gigante de 100 metros de altura. Os cientistas acreditam que ela se formou em menos de 1000 anos. Que tal fazer uma pesquisa para saber mais sobre essas formações incomuns? Ali, estou vendo um ótimo local para aterrissar. As dunas estelares receberam esse nome por causa de suas formas com vários braços. Elas se formam em áreas onde os ventos mudam de direção ao longo do ano, mas embora possam ser encontradas em diferentes lugares do planeta, há apenas uma duna estelar confirmada no registro rochoso, o registro coletivo do desenvolvimento da Terra refletido em rochas preservadas. A duna estelar em questão fica na Escócia e é antiga, de cerca de 250 milhões de anos atrás. E isso é tudo o que sabemos sobre dunas estelares super antigas, provavelmente porque não sabemos o que procurar para identificar uma. Outro problema. As dunas estelares geralmente se formam em locais remotos, o que torna extremamente difícil estudá-las. Imagine chegar ao povoado mais próximo e, de alguma forma, viajar sabe-se lá quantos quilômetros até a duna em si e, depois, subir vários metros de areia movediça. Tô fora! Mas você pode ir, pois já aterrissou e a duna está bem na sua frente. No momento, você está em um campo de dunas chamado Erg Sheibi. Felizmente para você, essa área há muito se tornou uma parada turística popular. Veja, ao longe, há hotéis e até mesmo uma boa estrada. Os cientistas que examinaram a Lala Lalia antes de você usaram um radar de penetração no solo para saber mais sobre a formação da areia. Esse equipamento pode detectar as menores diferenças nos tamanhos dos grãos de areia e no conteúdo de água sob a superfície da duna. É assim que se pode criar uma imagem de suas camadas internas. Cuidado! Ufa, foi por pouco. Está vendo esta trincheira? Os pesquisadores cavaram essas trincheiras para coletar amostras de areias há muito enterradas e depois examiná-las. É um processo bastante interessante. O fato é que, enquanto está enterrado nas profundezas, o quartzo na areia acumula radiação proveniente de fontes naturais do nosso planeta.
podemos comparar os grãos de quartzo a minúsculas baterias recarregáveis. Eles podem armazenar a energia que obtém da radiação. Quando os pesquisadores os levam para o laboratório, podem fazer com que os grãos liberem essa energia, que sai na forma de luz. Os cientistas podem então medir o brilho e dizer quando a areia viu a luz do sol pela última vez. Agora, quando os especialistas que cavaram as trincheiras olharam para dentro da Lalalália, ficaram chocados. A enorme formação se revelou muito jovem, para uma duna, é claro. É de se esperar que uma duna com várias centenas de metros de altura seja bastante antiga, como milhares ou dezenas de milhares de anos. Mas esse não era o caso, bem, pelo menos não totalmente. A parte superior da duna completou 900 anos recentemente. Mas veja a areia perto da base da duna. Sim, bem ali. Bem, ela foi enterrada ali há cerca de 12 ou 13 mil anos, representando as antigas dunas da região. Essas boas e velhas dunas estiveram ativas por alguns milhares de anos, mas depois algo deu errado, porque durante incríveis 8 mil anos, a areia não estava se acumulando ali. Um mistério? Os cientistas podem ter uma explicação. Veja bem, a primeira parte desse período de silêncio ocorreu durante a época em que o clima se tornou quente e úmido. Sim, até mesmo no Saara. Isso aconteceu há cerca de 11.700 anos. Foi o fim da última era glacial e o início de uma nova era, o Holoceno. E adivinhe só, o Saara ficou verde. Começou a florescer como jardim botânico local. Plantas começaram a surgir por toda parte, estabilizando a areia. Se você tivesse visitado o Saara durante esse período, não teria reconhecido esse lugar. Mas provavelmente teria se deparado com humanos vagando por paisagens pantanosas e caçando alimentos. Os pesquisadores encontraram fragmentos de cerâmica e ferramentas de pedra em um dos lados de Lalalália. É verdade que, à medida que as dunas de areia se formam e mudam ao longo de suas vidas, elas engolem e protegem antigos vestígios de vida. Basta cavar bem e você poderá encontrar algo que lhe dará uma janela para o passado. Podem ser fósseis antigos, qualquer coisa, desde conchas e corais fossilizados até plantas pré-históricas. Eles podem oferecer informações preciosas sobre a história do nosso planeta e dos seres vivos que habitavam determinadas regiões. Agora, pode ser um choque, mas no deserto do Saara, os cientistas descobriram répteis marinhos bem preservados e peixes fossilizados dentro das camadas dessas antigas dunas de areia. Esses são os restos mortais da época em que o Saara era coberto por mar há milhões de anos. De qualquer forma, é hora de deixar esse antigo paraíso se quiser sobreviver. Há 4.000 anos, o período úmido chegou ao fim e o Saara secou novamente. É interessante notar que nossa duna não começou a se formar imediatamente. Durante algum tempo, a areia provavelmente passou por ali sem se acumular. Ou a duna pode ter começado a crescer em um local diferente. E essa é uma teoria válida, pois os cientistas descobriram recentemente que a Lalalália se desloca cerca de meio metro por ano. Ela também acumula cerca de 6.400 toneladas de areia todo o ano. Bem, se você se inspirou em sua viagem pelas dunas e agora está ansioso para explorar mais delas, tem uma notícia desagradável. Infelizmente, embora possa haver dunas estelares presas em arenitos em todo o mundo, elas são muito difíceis de se detectar. O problema é que elas são enormes, mas não têm uma única característica que as diferencie. Portanto, você precisaria de leitos de rocha expostos muito grandes se quiser ter uma visão ampla o suficiente para identificar uma duna estelar. Pelo lado positivo, certamente há lugares onde é possível fazer essa pesquisa, mas você deve estar preparado para saber que ela pode ser apenas um conjunto de várias características que se parecem com outras dunas. Mas, se você as combinar, dirá: "Ah, é provável que seja uma duna estelar." Comente abaixo se você gostaria de fazer uma viagem em uma busca de uma duna estelar. Enquanto isso, continuaremos nossa jornada. Você decide descansar um pouco e começa a descer pela lateral da duna. É aí que você começa a ouvir sons terríveis e assombrosos. Será que tem fantasmas por perto? Não se preocupe, você está seguro. Você já deve ter ouvido falar de um fenômeno chamado areias cantoras. Ao caminhar por algumas encostas arenosas, você perturba os grãos de areia. Eles se esfregam uns contra os outros, produzindo atrito que, por sua vez, cria essas melodias sinistras. A cada passo, a areia sob seus pés ganha vida em um coro fantasmagórico de assobios e sussurros. Os sons variam de zumbidos baixos a lamentos altos e agudos, como se uma sinfonia de outro mundo estivesse ecoando pelas dunas.
Mas é claro que os cientistas têm sua própria explicação prática, atribuindo esse fenômeno às condições atmosféricas adequadas combinadas com o tamanho, a forma e o teor de umidade exclusivos dos grãos. Agora você quase chegou ao fundo da duna, mas cuidado com as faces de deslizamento. Quando uma duna de areia atinge uma certa inclinação, ela desenvolve um declive. Essa é a face de deslizamento de que eu estava falando. Essa inclinação geralmente fica no lado de sotavento da duna e é protegida do vento predominante. Os grãos de areia começam a se acumular no lado do vento, se arrastando lentamente ao longo da suave inclinação da duna. Em um determinado momento, eles chegam ao topo, a gravidade assume o controle e eles começam a deslizar para baixo, provocando um efeito cascata. Parece uma avalanche de areia em miniatura. E eu não gostaria de ficar em seu caminho. No dia 10 de janeiro de 1992, um enorme cargueiro navegava em algum lugar no meio do Oceano Pacífico. Ele foi pego por uma forte tempestade, cujas ondas atingiram o navio assustadoramente e alguns de seus contêineres caíram na água. Um deles abriu e espalhou cerca de 29 mil brinquedos de borracha. Eram patos amarelos, sapos e tartarugas azuis. A partir desse momento, a jornada deles de quase 32 mil quilômetros pelos oceanos do mundo começou. Esse enorme número de brinquedos sobreviveu a muitos anos de tempestades, água salgada, encontros com animais marinhos e incontáveis dias sob o sol escaldante. Os patos até se aventuraram nas águas geladas do Ártico e nadaram pelo local onde o Titanic afundou. Alguns dos brinquedos foram parar no Havaí e outros na costa da Inglaterra. Muitas pessoas observaram a jornada deles todo esse tempo. Os oceanógrafos estudaram as correntes oceânicas com a ajuda desse bando migratório de patos de borracha. As pessoas escreveram livros sobre esses patos. Cada brinquedo é um artefato, e algumas pessoas conseguiram encontrar pelo menos um deles. Um sapo apareceu na costa da Inglaterra, e outros brinquedos foram encontrados no oceano. As pessoas estão procurando por eles e vendendo-os por milhares de dólares. Até agora, esses viajantes estão flutuando em algum lugar por aí, e você pode encontrar um deles em algum momento. Eu mantenho o meu por perto. Você sabe o que é amonite? É uma espécie de grande concha antiga com um espiral nas costas. Então, o litoral de Washington esconde muitos fósseis desses animais. Um dia, um grupo de cientistas foi lá para encontrar essas criaturas pré-históricas. Mas, em vez disso, encontraram um osso maciço de um dinossauro desconhecido. O problema era que o fóssil estava preso em uma rocha costeira. Os paleontólogos levaram uma serra para rochas para conseguir pegar o achado. Eles extraíram o osso e descobriram que pertencia a um animal que viveu cerca de 80 milhões de anos atrás. Era um terópode, um dinossauro predador que se movia sobre duas pernas. Os Tiranossauro Rex e os Velociraptors pertenciam a essa espécie. Não está provado exatamente a quem esse osso pertencia, mas os pesquisadores dizem que os descendentes desses dinossauros são pássaros modernos. Em 2008, na costa de Brighton Beach, as pessoas descobriram provavelmente uma das coisas mais incomuns que já foram jogadas na praia. Era um grande homem de Lego de 2 metros. Ele estava inteiro e com ótima aparência. Não se sabe quanto tempo ele ficou no oceano e acabou aqui. A descoberta atraiu a atenção dos moradores e da administração do distrito. O Homem Lego ficou tão legal na praia que o pessoal da prefeitura decidiu deixá-lo lá. Ninguém conhece a verdadeira história desse brinquedo gigante. Alguns dizem que o Homem Lego veio da Dinamarca, onde existe um parque temático chamado Legoland. Talvez o brinquedo tenha vindo direto de lá. Outros têm certeza de que ele caiu de algum navio que passava, assim como os patinhos de borracha. Mas é claro que há uma grande probabilidade de que tudo isso seja parte de uma campanha de relações públicas. Mesmo que não seja, ainda assim é uma ótima propaganda. Em 2010, moradores locais encontraram uma árvore gigante na praia do litoral de La Push, em Washington. Várias pessoas cabem dentro do tronco dela, onde há espaço suficiente para acomodar uma cama, uma mesa, uma TV e até mesmo uma pequena festa. E a altura da própria árvore é de cerca de 60 metros. Isso é quase do tamanho de um jato de passageiros da Boeing. Havia muitas árvores descartadas na praia naquele dia, mas essa gigante era a rainha entre elas. As marés altas e os ventos fortes trouxeram-na para a praia. As tempestades ocorrem frequentemente nessa região. Durante esse período, os rios que correm por lá transbordam pela floresta e despejam grandes árvores. Além disso, perto da praia existem encostas altas com florestas tropicais. Na maré alta, a água arrasta as árvores e as traz para a costa.
Agora, não se sabe o tipo exato de árvore, mas era tipo Spruce de Stica, cedro vermelho e abeto de Douglas. Em 2020, uma lula gigante foi encontrada na costa de uma praia sul-africana. Tais achados são raros porque lulas gigantes vivem em águas profundas e escuras. A criatura marinha encalhada tinha quase 4 metros de comprimento. Isso é mais do que o tamanho de um carro de passeio. Alguns desses indivíduos podem atingir o tamanho de um ônibus. Não é de surpreender que os marinheiros chamassem esses monstros de Kraken no passado distante. Eles têm enormes tentáculos, bocas em forma de bico e os olhos mais gigantes do mundo animal. Um desses olhos pode ter o tamanho de uma bola de futebol. Em 2021, uma família encontrou uma garrafa velha e fechada em uma praia no Havaí. E claro, havia dentro uma mensagem escrita há 37 anos. A carta estava escrita em inglês. Então descobriu-se que os alunos de uma escola japonesa escreveram essa mensagem. Em 1984, a escola lançou cerca de 450 garrafas no mar para estudar as correntes oceânicas. A carta tinha um endereço com um pedido para devolvê-la. Até agora, cerca de 50 garrafas foram devolvidas a essa escola no Japão. Mas essa mensagem encontrada na costa do Havaí é a primeira desde 2002. Imagine que você está andando pela praia e de repente vê algo estranho lá longe. Parece uma estrela do mar gigante com grandes tentáculos verde escuros. O centro dessa estrela tem um brilho vermelho estranho. O objeto está cercado com fita adesiva. Há pessoas com trajes de proteção ao redor. Isso aconteceu em maio de 2022, em Bondi Beach, na Austrália. Naquele dia, jornalistas e muitos turistas vieram à praia para descobrir que a criatura desconhecida era apenas uma escultura feita para o anúncio de uma famosa série de TV americana. Na Inglaterra, um fóssil de 180 milhões de anos foi encontrado em Charmouth Beach. Este foi um dos achados mais antigos do mundo. E não era apenas um osso, mas quase todo o esqueleto de um enorme lagarto submarino, o Ictiosauro. Vamos apenas chamá-lo de Icti. O tamanho desse fóssil era de 12 metros de comprimento. Isso é praticamente o comprimento de um pequeno ônibus. A cabeça do lagarto sozinha tinha 2 metros. Essa é a altura média de um jogador de basquete profissional, que não é fóssil. O Icti não era apenas um dos mais antigos, mas também um dos esqueletos antigos mais gigantes já descobertos pelas pessoas. Imagine como ele nadava nos mares e oceanos e aterrorizava todas as criaturas marinhas 180 milhões de anos atrás. Não, obrigado. No dia 16 de fevereiro de 2020, moradores locais encontraram um grande cargueiro preso na costa rochosa do litoral de um vilarejo irlandês. Ele era velho, enferrujado, com buracos no corpo e partes podres. Tipo eu. No dia anterior, ele não estava aqui. Não havia nada valioso ou empolgante a bordo, apenas alguns velhos barris de combustível. As pessoas não encontraram nenhum registro ou diário de bordo. Quem era o dono do navio? Quem era o capitão? Onde estava toda a tripulação? Ninguém tinha as respostas para essas perguntas. Logo, a imprensa escreveu sobre o navio e alguém ligou para a administração do vilarejo e se apresentou como proprietário. Essa pessoa não forneceu nenhuma prova e desligou. Claro, ninguém levou o navio, mas depois de um tempo as pessoas começaram a revelar a história dessa misteriosa embarcação. Ela se chama Alta. 5 meses antes da parada final na costa da Irlanda, ela foi vista a milhares de quilômetros de distância, nas águas do Oceano Atlântico. Naquele dia, o grande navio MS Protector navegava por águas calmas e avistou o Alta. A tripulação do MS Protector tentou contatá-lo, mas ninguém respondeu. Mesmo assim, o navio estava vazio. Era um navio fantasma. Ainda não se sabe como ele conseguiu percorrer a distância através do Atlântico e navegar até a costa da Irlanda. Talvez tenha sido apenas sorte. Também é notável que ninguém mais tenha visto o navio todo esse tempo. Ele apenas navegou calmamente por grandes distâncias, sobrevivendo a tempestades. Mas em seguida, informações adicionais apareceram. O Alta havia trocado vários capitães e bandeiras. Foi usado por contrabandistas para fins ilegais. Ele visitou as costas da África e da Grécia. Um dia, vários membros da tripulação do Alta enviaram um sinal de socorro. Eles ficaram sem comida e suprimento de água. Houve um dano no interior do motor. As pessoas foram resgatadas e o navio permaneceu vagando pelo oceano. O dono do barco nunca foi encontrado. Você ouviu falar sobre a sonda espacial Philae e seu passeio selvagem em um cometa chamado 67P em 2014? A aterrissagem deveria ter sido tranquila, mas as coisas deram errado quando partes do dispositivo não dispararam e a Philae ricocheteou na superfície como uma bola de borracha. Parecia uma cena saída de um desenho animado.
Felizmente, a sonda conseguiu enviar sinais de volta à Terra, confirmando que ainda estava funcionando, mas ninguém sabia onde ela tinha ido parar. O mistério permaneceu por quase 2 anos, até que novas imagens de uma sonda próxima revelaram a posição estranha da filha, deitada de lado com as pernas em forma de aranha no ar, presa em uma fenda sombreada no 67P. A situação fica ainda melhor. Os dados da sonda sugerem que ela fez um breve segundo pouso que durou apenas 2 minutos, e os cientistas não tinham ideia de onde isso aconteceu. Parecia mais um jogo de esconde-esconde cósmico. Yuhu! Um cientista planetário da Agência Espacial Europeia disse que a filha os deixou com um mistério final esperando para ser resolvido. A boa notícia é que os cientistas conseguiram descobrir o segundo local de pouso da sonda Philae e aprender mais sobre a superfície do 67P. Acontece que quando a sonda bateu na superfície, ela raspou uma camada de poeira e detritos com cerca de 25 centímetros de profundidade na superfície do 67P, revelando o interior gelado do cometa. O gelo era tão brilhante que a equipe pôde vê-lo mesmo em imagens tiradas quase 2 anos após a queda da sonda. Foi como descobrir um tesouro secreto escondido nas profundezas do ventre do cometa. E tem mais, o momento da colisão permitiu que os cientistas calculassem o quão macio era o interior do 67P. Ao analisar os dados de um magnetômetro dentro da sonda, eles notaram um pico significativo bem na hora do segundo toque. O pico durou cerca de 3 segundos, e a equipe concluiu que o interior do cometa era tão macio quanto neve recém-caída. Imagine só um cometa com pedras mais fofas do que a espuma de um cappuccino. Agora que os cientistas planetários têm uma melhor compreensão das características físicas de um cometa, eles podem planejar futuras missões com muito mais certeza, e é aí que as coisas ficam empolgantes. A esperança de um projeto futuro chamado Ambition seria retornar à Terra pela primeira vez uma amostra do interior de um cometa armazenada criogenicamente. A sonda espacial Philae pode não ter sido a aterrissagem mais suave, mas com certeza nos proporcionou algumas aventuras cósmicas selvagens e malucas. Quando se trata de cometas, provavelmente a estrela do show é o cometa Halley. Como um cometa periódico, ele visita a Terra a cada 75 anos ou mais, o que significa que você tem a chance de vê-lo 2 vezes na vida. A última vez que ele passou por aqui foi em 1986 e não retornará até 2061. Ele recebeu esse nome em homenagem ao astrônomo inglês Edmund Halley, que percebeu que 3 cometas vistos em 1531, 1607 e 1682 eram o mesmo cometa, que retornava rapidamente. Ele previu que o cometa retornaria em 1758 e recebeu seu nome em homenagem a ele, embora não estivesse vivo para vê-lo. O cometa Halley foi visto pela primeira vez em 239 a.C. e os antigos astrônomos asiáticos registraram sua passagem em suas crônicas. Naquela época, as pessoas acreditavam que os cometas eram presságios de grandes desastres ou mudanças, mas agora sabemos melhor. Na década de 1900, o escritor Mark Twain brincou dizendo que chegou com o cometa Halley em 1835 e que esperava sair com ele. Ele faleceu no dia seguinte à maior aproximação do cometa em 1910. Uau! O cometa Hale-Bopp também chamou a atenção em 1997. Ele era tão brilhante que podia ser visto a olho nu por cerca de 1 ano e meio, especialmente no hemisfério norte. De fato, ele era 1000 vezes mais brilhante que o cometa Halley. Até mesmo pessoas em áreas muito iluminadas, como Chicago, puderam vislumbrar suas caudas azuis e brancas. O cometa Hale-Bopp foi descoberto por Alan Hale, no Novo México, e Thomas Bopp, no Arizona. Eles estavam apenas olhando para o céu e de repente viram um objeto difuso por perto, que não estava lá antes. Os astrônomos também ficaram entusiasmados com esse evento. Eles usaram telescópios para estudar o cometa à medida que ele se aproximava, e a NASA até usou o telescópio espacial Hubble para observar melhor o corpo celeste. O núcleo do Hale-Bopp era enorme, com cerca de 30 a 40 quilômetros de diâmetro, e havia muita poeira saindo dele. Por falar em Hale-Bopp, a música pop M.M.Bop dos irmãos Hansen foi um sucesso mundial no mesmo ano de 1997. Será que existe alguma conexão? De alguma forma, há 5.000 anos, outro cometa passou pelo nosso Sol e deu um show para as civilizações da Eurásia e do norte da África. Infelizmente, esse visitante misterioso não foi registrado em nenhum relato histórico, mas os cientistas sabem como descobrir as coisas. Pesquise Cometa Atlas, ou C/2019Y4, que fez sua estreia em 2020. Infelizmente, o Atlas teve seu fim quando se desfez em uma chuva de fragmentos de gelo. Mas em um novo estudo usando o telescópio espacial Hubble da NASA, os astrônomos descobriram que o Atlas era um pedaço quebrado daquele antigo cometa de 5.000 anos atrás. Isso é que é uma reunião de família.
Famílias de cometas não são incomuns, e um dos exemplos mais famosos é o do cometa Shoemaker-Levy 9, que caiu pedaço por pedaço em Júpiter em 1994. Mas o Atlas é um tanto peculiar. Ele se esfarelou quando estava longe do Sol, o que é estranho, pois deveria ter se desintegrado durante sua passagem mais próxima do Sol. Como ele sobreviveu à sua última passagem há 5.000 anos? Ao observar a quebra dos fragmentos, os cientistas podem aprender mais sobre como o cometa-mãe foi formado, e eles descobriram que um fragmento do Atlas se desintegrou em questão de dias, enquanto outro fragmento durou semanas. Isso sugere que uma parte do núcleo era mais forte do que a outra parte. Mas a explicação para o fato de ele ter se desintegrado ainda está no ar. O trocadilho foi intencional. Pode ser devido a forças centrífugas ou pode ser devido a gelos supervoláteis que explodiram o pedaço como um fogo de artifício. Mas uma coisa é certa, o irmão sobrevivente do Atlas não retornará até o século 50. Portanto, até lá teremos que nos contentar em admirar as outras belezas do céu noturno. A próxima história engraçada é sobre um grupo de astrônomos na ilha de Maui. Certa noite eles estavam apenas relaxando e observando as estrelas com seu telescópio sofisticado quando de repente avistaram algo estranho. Era um cometa, mas não era um cometa qualquer. Esse estava viajando muito rápido e tinha uma forma muito estranha. Era tudo tão estranho que eles até pensaram que poderia ser uma nave espacial de fora do nosso planeta. Eles o batizaram de Oumuamua, que significa um mensageiro de longe chegando primeiro em havaiano. Eu sei o que você está pensando. Será que eles encontraram uma nova civilização vivendo no espaço? Bem, não é bem assim. Mas o que eles encontraram foi muito legal. Veja bem, quando os cometas passam pelo nosso sistema solar, eles geralmente aceleram ao sair por causa da gravidade do Sol e da poeira em sua superfície. Mas o Oumuamua era muito pequeno para ter poeira na superfície e, portanto, não tinha o mesmo halo brilhante de outros cometas. Então, o que estava causando a aceleração do Oumuamua? Uma possibilidade era devido a um efeito estranho em que corpos pequenos, como asteroides, absorvem fótons do Sol e os irradiam novamente em uma pluma propulsora. Mas esse efeito era muito pequeno para explicar a aceleração do Oumuamua. Isso deixou 3 explicações possíveis: propulsão fornecida por nitrogênio, monóxido de carbono ou hidrogênio molecular. E adivinhe só? Uma teoria é que o Oumuamua era rico em água, que é composta de hidrogênio e oxigênio. Alguns acreditam que antes de o cometa entrar em nosso sistema solar, a água se transformou em gelo, no que é conhecido como estado amorfo. Esse tipo de gelo é poroso e pontilhado por bolsos, como meus jeans. A teoria então diz que a radiação cósmica fez com que parte do hidrogênio nas moléculas de água se rompesse, acumulando-se nos poros como combustível em pequenos tanques. Quando o Oumuamua entrou no sistema solar interno, provavelmente aqueceu o suficiente para que o gelo se convertesse ao seu estado cristalino, essencialmente fechando as bolsas e forçando o hidrogênio a sair do cometa. E isso pode ter proporcionado o impulso propulsor que poderia explicar a aceleração. Se essa teoria estiver correta, não há vizinhos cósmicos, apenas uma ciência muito legal. Aloha!